E o Liberdade de Opinião vai ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney. Olá, bom dia, Colombo, bom dia a todos. Sidney, nosso primeiro assunto é a proposta de orçamento do governo federal para o ano que vem. O orçamento de 2021, que vai ser encaminhado ao Congresso agora no final deste mês. O governo avalia, é uma hipótese ainda, adiar para 2022 o censo demográfico, que é uma das principais ou a principal pesquisa estatística do país. O censo estava programado para acontecer neste ano aqui, já havia sido adiado para 2021 por causa da pandemia, e a proposta agora é de que os recursos que iriam para o censo, 2 bilhões de reais, sejam agora remanejados para outras áreas, uma delas o Ministério da Defesa. Qual sua avaliação sobre essa possibilidade de adiamento do censo, hein, Sidney? O censo é muito importante e ele precisa ser feito. Mas essa discussão sobre o censo, ela não é novíssima. Já há um ano, 5 ex-presidentes do IBGE se reuniram para protestar, para dizer que não concordavam com o modelo que a direção do IBGE pretendia fazer o censo deste ano. Eles chegaram a optar, para ser mais barato, optaram por um questionário menor, com menos perguntas, consequentemente se despenderia menos recursos. Já há um ano, esses ex-presidentes disseram que isso era muito ruim. Por que isso? Porque a impressão que nós temos olhando de fora é que a estatística é apenas para estudos futuros. Não, ela tem praticidades. Os prefeitos e os governadores, muitas vezes, definem as suas políticas conforme os números que eles dispõem. Números abalizados, corretos, levantamentos e estudos que o IBGE faz já há tanto tempo com tradição e qualidade. Então, como é que você vai investir se você não tem precisão, se houve um êxodo, uma movimentação de pessoas, se tem uma área que tenha uma doença mais grave do que uma outra, se há necessidade de se fazer um remanejamento de recursos na área de transporte ou até em outro setor? O censo dá essa dimensão. O censo não conta somente quantas pessoas existem no Brasil, mas ela mostra essa realidade, é um retrato do país e é muito importante, repito, para políticas públicas. Então, o censo, ele precisa ser feito. Já no ano passado havia essa discussão. Então, tem uma discussão interna dentro do IBGE, um choque, vamos dizer assim, entre muitos técnicos e especialistas com a direção que continua lá. Já havia. Agora, com essa opção nesse momento e ainda é um estudo, mas se jogar o censo para o ano que vem, o risco é no ano que vem, ou até 2022, a gente novamente não ter o censo por alguma outra razão. Então, eu tenho a impressão que o mais importante agora seria manter a existência do censo dentro de uma nova realidade. Agora, não há problema algum os ministérios prepararem os seus orçamentos e o presidente da República é que faz a tomada de decisão. E isso vai para o Congresso. Então, você pode reivindicar o que quiser. O Ministério da Defesa, por exemplo, entende que chegou a hora de ter pelo menos 2% do montante do orçamento, porque eles dizem que quando são convocados para certas operações, como agora na região amazônica, eles acabam sacando a descoberto. Eles não têm dinheiro para fazer esse deslocamento, custo de combustível, locação de equipamentos, alimentação, preparação do seu pessoal, material. Tudo isso demanda recursos. E eles dizem, nós não temos dinheiro em caixa para isso. Então, nós temos que ter mais dinheiro para a defesa, a exemplo que tem outros países. Nós não estamos pedindo demais. É o que dizem os militares. Mas o mesmo acontece com a educação, com o transporte, com a saúde. Todo mundo acaba mandando as suas necessidades e é um baita trabalho para o presidente da República e para o Congresso também. Não é uma decisão fácil para o presidente Bolsonaro e muito menos para aqueles que trabalham nessas comissões que analisam essas propostas orçamentárias. Pois é, essa hora de discussão sobre orçamento é a hora do estica e puxa, né? Mais ou menos o que acontece na casa da gente também, só que multiplicado em potências a perder de vista, né? Vamos continuar falando disso, então. O governo federal está estudando usar uma MP, que é uma medida provisória, para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial, mas com um valor abaixo dos R$ 600 que estão sendo pagos atualmente. Essa lei que rege o pagamento do auxílio define que o benefício pode ser prorrogado atualmente sem a necessidade de validação, de votação do Congresso, desde que seja mantido o valor previsto no texto de R$ 600. O governo já liberou mais 2 parcelas
depois dos 3 primeiros meses do programa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concorda que não há espaço para prorrogar o auxílio emergencial de R$ 600. Não tem dinheiro para fazer isso, nem que seja até o final do estado de emergência, decretado até o dia 31 de dezembro deste ano aqui. Sidney, nesse tempo aqui, neste momento de discussão sobre o que fazer com o orçamento, mais para cá, menos para lá, estica e puxa, sem furar o teto de gastos, tem a necessidade também do governo apresentar resultado, né? Apresentar projeto, apresentar obra. Há eleições a serem disputadas e os políticos têm desejos, né, evidentes de serem reeleitos. Qual é a sua avaliação sobre essa perspectiva de prorrogar o auxílio emergencial, mas com um valor menor do que esses R$ 600? E é preciso ajuda emergencial, não resta dúvida. Então, ela se torna uma prioridade governamental, uma prioridade para o país. Tudo o que nós pensamos para a economia este ano acabou sendo atropelado por conta dessa pandemia que surpreendeu ao nosso governo e aos demais países também. Então, de cara, é questão de prioridade. É preciso ter esse socorro porque as pessoas não têm possibilidade de emprego, não têm como subsistir, a pobreza já é substancial, o desemprego também é grande e a economia está caminhando para um quadro recessivo perigoso. Então, não adianta dourar a pílula. É um ano muito difícil. A pergunta que você me faz é: vale a pena nesse momento? O governo tem condições de manter os R$ 600 ou ele tem que reduzir e o governo já sinalizou que sim? O impacto dos R$ 600 ele é bastante alto. Até ontem, eu tive cuidado de dar uma olhadinha nos números da Caixa. A Caixa tinha liberado 161 bilhões de reais a 66,4 milhões de beneficiários. Esse era o retrato até ontem. Tem para mim que não tem como o governo manter esses 600, até por questão da saúde do seu próprio caixa. Embora a oposição vai lutar muito para que se tente manter os 600, não conseguindo, que seja um valor menor, mas não seja os R$ 200, que é o que o governo está ventilando. Eu acho que vai se fazer uma coisa aí mais ou menos intermediária. A Caixa pagou 73,1 bilhões de reais a 36,7 milhões de trabalhadores informais. Estes trabalhadores também não estão conseguindo tocar os seus negócios, porque nem todos voltaram para vender os seus produtos, né, e oferecer os seus serviços, e não tem ainda essa circulação que se chamaria de normal na economia e na vida cotidiana. Muitos comerciantes, a pedido e por decisão dos seus prefeitos, governadores, até retornaram, mas não tem consumidores em quantidade. Inevitavelmente o governo vai ter que manter para tocar de alguma forma esse momento mais difícil, passar esse túnel, né, para ver alguma luz mais adiante, ele vai ter que fazer isso como prioridade. Segundo, ele vai reduzir. Não acredito que vai ser para R$ 200. O Congresso vai empurrar isso para cima. E o terceiro elemento disso tudo é quanto tempo que vai durar. O governo vai fazer tudo para ser, no máximo, até o final desse ano. É uma bela discussão. Por ser um ano eleitoral, a pressão do Congresso vai ser muito forte para que se faça logo esse socorro. Afinal de contas, cada cidadão que receber esta ajuda, ele é também individualmente um eleitor. E você acha que essa discussão vai ser feita mediante o olhar da responsabilidade fiscal ou mediante o olhar da perspectiva eleitoral, Sidney? Porque todo mundo viu o resultado que isso dá, né? Vamos nos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro e o governo haviam anunciado um auxílio emergencial de 200. O Congresso falou, é pouco, vamos para 600. É claro que esse é dentre inúmeros fatores, mas a popularidade do presidente Jair Bolsonaro subiu nesse grupo de pessoas que são beneficiadas pelo pagamento do auxílio emergencial, né? E o Congresso, em algum momento, né, você tem aí deputados que apoiam candidatos a prefeito, que apoiam candidatos a vereadores, alguns deles próprios são candidatos a prefeitos nas suas cidades, que também vão querer tirar uma casca dessa popularidade, né? Então, você acha que a responsabilidade fiscal vai pesar mais do que o desejo de se eleger, seja agora, seja em 2022, Sidney? A princípio, preocupação eleitoral, não há crime algum nisso.
preocupação eleitoreira, sim, uma preocupação que redunde em algo criminoso ou algo completamente contra o bom senso, também é merecedora de crítica. Então, de cara, não há problema os políticos olharem a eleição e, de alguma forma, quererem ficar bem na foto para os seus eleitores. Competirá aos eleitores ver se eles estão acreditando numa relação de credibilidade daquele movimento do político que você pensava em votar nele, e você vai precisar fazer uma checagem, né, para verificar se há saúde naquela proposta dele ou se ela está contaminada. Agora, segunda observação, então não vejo problema nenhum existir essa preocupação do político. Ele não deve ser satanizado, demonizado, né, de ser atacado por conta de querer de alguma forma agradar ao eleitorado. A democracia é um pouco essa relação também. A segunda observação que eu queria destacar quanto a isso é que é possível também se fazer ações e movimentos que tenham responsabilidade fiscal e que se faça rigorosamente dentro da lei. Agora, vamos cair no terceiro item, que é como priorizar cada uma das medidas, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você mantiver um determinado valor acima da saúde que se tem hoje, você vai ter que deixar de pagar certas coisas, você vai deixar de priorizar certas medidas definidas no orçamento do ano anterior, você só vai cumprir uma parte dele. Este é um ano completamente atípico. O que se decidiu para orçamento no ano passado para esse ano não cabe, dada a chegada da Covid-19, do coronavírus. E é possível, sim, que se tenha responsabilidade fiscal. Por outro lado, competirá ao governo também puxar o freio de mão e dar um basta. E a sociedade haverá de compreender. Agora, é preciso comunicar bem, parte a parte, para a gente não ser iludido. Isso a política tem de mal às vezes, né? O político é tão esperto, que ele acaba apontando para a gente para um determinado lado e você fica olhando para aquele lado e ele está fazendo do outro lado o que não deve. Aí sim a gente deve fiscalizar. A democracia também tem essa obrigação do cidadão, do eleitor, e os poderes se fiscalizarem entre si. Bom, o governo Bolsonaro tinha a intenção de cortar alguns gastos privatizando algumas empresas, não é? Obter dinheiro com isso e, ao mesmo tempo, deixar de gastar com algumas empresas que o governo Bolsonaro considerava poderiam ser privatizadas. E a discussão, que já não é deste governo aqui, é, por exemplo, desde o governo Temer, o processo de privatização existe desde o governo Temer, são os Correios, né? Os Correios, aliás, os trabalhadores dos Correios estão em greve há 2 dias. Eles fazem um protesto contra a retirada de direitos de mais de 100 mil funcionários e também se manifestam contra a possível privatização da empresa. Então, este é um ponto, é um processo que já vem desde o governo Temer. Tem uma outra empresa que tem sua privatização discutida há muito tempo também, não é, Sidney, não é de agora, que é a Eletrobras. E sobre a privatização da Eletrobras, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que isso é algo improvável neste momento, que não há ambiente no Congresso para discutir a privatização da Eletrobras neste ano aqui, e recomendou ao presidente Bolsonaro: centralize as energias do Executivo nas reformas tributária, administrativa, na manutenção do teto de gastos. Eu vou lembrar mais uma vez, Sidney, que numa entrevista exclusiva à CNN, o ministro da Economia, Paulo Guedes, nos disse há 1 mês e pouquinho, não sei, talvez 2 meses já, que era para a gente esperar que em 30 ou 60 dias nós ficaríamos surpresos com o lançamento da privatização de pelo menos 4 grandes empresas. Eu, inclusive, insisti com ele ali na entrevista para ele dissesse o nome de uma das empresas. Ele disse que não podia, mas esse prazo já passou. E o secretário de desestatização, inclusive, pediu o boné, o Salim Matar. Essa é uma agenda que foi para as cucuias, como costumam dizer no popular, Sidney? Vou honrar aqui o quadro liberdade de opinião. Na minha opinião, eu fico com o que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não passará nenhuma reforma mais forte e uma privatização mais definitiva neste ano. Não tem como.
aí sim, é um ano eleitoral, é sempre bastante desagradável você fazer uma marola, mexer nesse mar revolto da privatização, porque você está atingindo os servidores, funcionários, você está mexendo com o setor, você mexe com as suas famílias, você causa polêmica, você acaba de maneira aguerrida defendendo ou acusando o governo por conta dessa tomada de decisão. Provavelmente essa agenda poderá voltar no ano que vem. Foi para as cucuias a agenda da privatização? Não diria assim de maneira definitiva, porque esta é uma chama que os liberais continuarão mantendo-a viva, acesa, agora, no ano que vem e até nas próximas eleições. Tanto este ano como eleições presidenciais, porque lá é que haverá a condição de se dizer, olha, nós não conseguimos fazer as privatizações que nós gostaríamos e precisamos que você, eleitor, nos ajude numa bancada robusta, grande, para ajudar o futuro presidente a tocar este plano liberal de privatização. Recapitulando, privatização da Eletrobras esse ano, ela não acontecerá. A vontade do ministro Paulo Guedes, o seu esforço, a sua atenção ao tema permanecerá como um ideário liberal da sua cabeça, né, de convicção, de defender esse princípio como sendo bom para a saúde da máquina pública e para a diminuição do Estado, para torná-lo, segundo a ótica de Paulo Guedes e aqueles que defendem essa ideia, mais ágil e menos pesado, menos gastador. A chama teórica continuará viva, a bandeira política também, mas a prática objetiva, real, a Eletrobras não conseguirá ser privatizada no Congresso este ano. Essa discussão, até porque tem um grande choque entre senadores e deputados. Não há uma concordância em relação a como fazer esse processo. Em relação aos Correios, eu vou repetir aqui uma lição que o economista José Márcio Camargo, uma vez numa entrevista, ele acabou me dando e eu nunca mais esqueci. Em economia, a gente quer sempre mais, a gente nunca quer menos. É muito difícil um trabalhador chegar diante do seu patrão e dizer assim, olha, patrão, eu vou aqui colaborar com o nosso momento, eu queria ganhar menos, viu? Que meu salário fosse menor. E é muito pouco provável que o patrão devolva a ele e diga o seguinte, olha, você fica tranquilo, porque em economia aqui, o meu raciocínio é sempre menos para a empresa e mais para os outros, viu? Não, ele não vai dizer isso. Economia, a gente sempre quer mais. Consequentemente, o que querem os servidores, os trabalhadores dos Correios? Eles dizem, aí a economia, a gente sempre quer mais, que eles perderam 30% adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras. Diz a empresa, não, nós só fizemos um ajuste, nós apenas retiramos aquilo que considerávamos um excesso nos benefícios. Ora, se a economia a gente sempre quer mais, sempre o trabalhador vai ou trabalhar insatisfeito ou ele vai fazer uma operação tartaruga bem devagarzinho para o serviço não ter aquele ritmo natural e normal, ou ele parte para a greve, ele parte para o confronto. E aí você vai para uma outra fase, que é a fase de negociação. Agora, privatização esse ano, acho pouquíssimo provável. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, homologou um acordo no qual o MDB vai aplicar quase 10 milhões de reais em candidaturas femininas neste ano aqui, prefeitas, vereadoras. O valor é referente a pendências nas prestações de contas de 2010 e 2014. E esse dinheiro não vai poder ser contabilizado nos 30% que já são garantidos por lei destinados à cota feminina, ou seja, o PMDB, agora a MDB vai ter de dar os 30% e mais o que faltou em 2010 e 2014. São 37%, portanto, dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres na eleição municipal, do MDB, repito, não de todos os partidos que têm de ter esse pacote, essa cota de 30%. Sidney, queria que você falasse sobre essa decisão do ministro Barroso e sobre essa necessidade de reservar dinheiro para candidaturas de mulheres. Se você concorda ou não com a necessidade de reservar 30% do fundo para campanhas para candidaturas femininas.
Ter boas leis, por princípio, merece sempre nosso apoio e nosso incentivo. Nós temos uma ótima lei ambiental e essa decisão que foi tomada numa resolução em 2019, ela é muito importante, que abre essa possibilidade com recursos, com investimentos em campanhas de esclarecimento e parte do fundo eleitoral dedicado ao público feminino. Mas é preciso combinar com as mulheres. As mulheres precisam entrar na disputa, precisam se interessar por política, precisam ocupar espaços nos partidos. Ora, já tem lei facilitando isso, pavimentando. Não é por falta de dinheiro, é por falta de interesse, por falta de participação. Nós temos um outro problema que precisamos superar aqui, né? Eu sou homem do sexo masculino e, portanto, não vou jogar contra o patrimônio. Mas, normalmente, dizem as pesquisas que nas famílias brasileiras o homem é que decide voto. Está crescendo essa participação feminina, mas ainda muito lentamente proporcional ao número de mulheres. Está certo o ministro Barroso em, não é bem punir, né? Em exigir que o MDB cumpra o que não cumpriu no passado, e essa resolução, ela foi decidida no plenário do STF, também me parece absolutamente correta. É como se nós estivéssemos aí criando uma nova realidade momentânea, conjuntural, para convidar as mulheres a participarem. E as mulheres, por sua vez, devem ocupar seus espaços, porque se elas não ocuparem seus espaços, os homens continuarão fazendo isso. E mais, também é preciso fiscalizar internamente e externamente, porque nas últimas eleições nós vimos também muitas irregularidades. O dinheiro vinha do fundo eleitoral, deveria ser dedicado às mulheres e ele foi desviado. Por quem? Por homens, para usufruto deles em que sentido? Desvios de dinheiro, processos fraudulentos, laranjas, várias denúncias estão aí já à disposição de TRS e Tribunal Superior Eleitoral. De fora para dentro, se tem esse tipo de fiscalização. De dentro para fora, não. Chegou a hora de ter o tal do compliance, né? Os partidos precisam ser mais transparentes internamente para esse dinheiro não sair pelo ralo. Senão não adianta nada. Tem uma ótima lei, a mulher não participa e os homens, né, uma parte deles, né, que por desvio de conduta, acabam colocando no seu próprio bolso contra a democracia. Sidney, boa quarta-feira e até amanhã, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.